Farei agora a correção da semana 1 do PET 4 do segundo ano do ensino médio. Então, logo aqui vocês têm algumas perguntas, né, cujas respostas são pessoais. Então, eu quero saber o que é felicidade para você, quais são os principais fatores para alguém ser feliz e o que você faz para se sentir feliz consigo mesmo, com os outros, com a natureza e o que vive nela. Então, aqui nós temos um, uma matéria, são duas partes de uma matéria, sobre o tema Felicidade na Juventude. Então, se vocês quiserem ler o texto completo, está neste site aqui em cima. Então, Happiness and Teens, Facts and Figures. According to Parent Resource Site, an average of more than 5,000 US students in grade 7th to 12th attempt to take their lives each day. The site goes on to say more teenagers and young adults die from suicide than from cancer, heart disease, AIDS, birth defects, stroke, pneumonia, influenza and chronic lung disease combined. Então, olha só. Felicidade de adolescentes, fatos e números. Então, de acordo com o site de recursos para os pais, uma média de mais de 5.000 estudantes norte-americanos da 7ª a 12ª série tentam tirar suas vidas todos os dias. O site continua dizendo que mais adolescentes e jovens adultos morrem de suicídio do que de câncer, doenças cardíacas, AIDS, defeitos de nascença, derrame, pneumonia, gripe e doença pulmonar crônica combinados. The importance of ensuring that teenagers are happy is greater than ever, especially as we see rising rates of bullying, increased pressure from society to fit impossible ideals thanks to Photoshop and filters, and a world that seems to place greater value on reputation and fitting in than personal satisfaction and individuality. Então, olha só. A importância de garantir, né, que os adolescentes sejam felizes é maior do que nunca, especialmente à medida que vemos, né, as taxas de bullying aumentarem, né, as crescentes taxas de bullying, aumento da pressão da sociedade para se adequar a ideias impossíveis graças ao Photoshop e filtros, e um mundo que parece dar mais valor à reputação e adequação do que a satisfação pessoal e individualidade. Então, no número 4, vocês deveriam completar a sequência de 10 de acordo com o texto acima. Então, em média, mais de 5.000 dos estudantes norte-americanos tentam tirar suas vidas. De acordo com o site que fornece essa informação, mais adolescentes e jovens morrem de suicídio do que de câncer, doenças cardíacas, AIDS, pneumonia e gripe, etc. A importância de se garantir a felicidade dos adolescentes é maior agora, especialmente pelo crescente índice de bullying, aumento de pressão da sociedade para que os adolescentes caibam nos padrões dos ideais impossíveis. E pelo mundo que parece dar mais valor à reputação e adequação do que à satisfação pessoal e individualidade. Então, era só traduzir o texto e colocar aí as palavras que faltavam. Agora nós veremos a segunda parte do texto, The Importance of Happiness in Adolescence. The benefits of a happy adolescence transcend the teenager years. As reported in many recent news articles, studies such as conducted by University College London and the University of Warwick that looked at a survey of 10,000 Americans have found that happy teens reported higher incomes by the time they reached age 29. In fact, very happy teens earned 30% more than their less happy peers, even considering other variables such as IQ and levels of education. Então, no primeiro parágrafo, né, a importância da felicidade na adolescência, os benefícios de uma adolescência feliz transcendem os anos da adolescência, conforme relatado em muitos artigos de notícias recentes. Estudos como conduzido pela Universidade College London, né, Universidade College London, e pela University of Warwick,
que analisou uma pesquisa com 10 mil americanos, descobriram que adolescentes felizes relataram rendas mais altas quando atingiram os 29 anos de idade. De fato, adolescentes felizes ganhavam 30% mais do que seus colegas menos felizes, mesmo considerando outras variáveis como o QI e os níveis de educação. While there is no doubt that adolescence can at times be difficult, there is also ample data that it can be a time of creative compassion and connection to adults and peers. Studies also show that it is vital for teens to experience happiness for their future well-being. Interestingly, income had little effect to be wealth to feel happy. Teens tend to value the increased social activities that increased income can afford than rather than valuing the increased income for its own sake. Teens are happiest when connecting to others, not necessarily when purchasing goods. Então, no segundo parágrafo aí, enquanto não haja dúvida de que a adolescência às vezes pode ser difícil, também há muitos dados de que pode ser um momento de criatividade, compaixão e conexão com adultos e colegas. Os estudos também mostram que é vital que os adolescentes vivenciem a felicidade para seu bem-estar futuro. Curiosamente, a renda, teve pouco efeito na felicidade dos adolescentes, embora a pobreza extrema, poverty, extreme poverty, possa afetar a felicidade dessas crianças. Adolescentes do not need to be wealthy to feel happy. Então, os adolescentes não precisam ser ricos para se sentirem felizes. Os adolescentes, eles tendem a valorizar o aumento das atividades sociais que o aumento da renda pode proporcionar a eles, em vez de valorizar o aumento da renda por si só. Então, os adolescentes ficam mais felizes quando se conectam com outras pessoas, não necessariamente quando compram mercadorias. Então, olha aqui. 5. O que os novos artigos e estudos falam sobre a importância da felicidade na adolescência e juventude? Então, uma pesquisa com 10 mil americanos descobriram que adolescentes felizes relataram rendas mais altas quando atingiram os 29 anos de idade. De fato, os adolescentes felizes ganhavam 30% mais do que seus colegas menos felizes, mesmo considerando outras variáveis como o QI e os níveis de educação. Afinal, a adolescência é um período feliz ou um tempo difícil da vida de uma pessoa? Explique a oração. Adolescence can at times be difficult. There is also ample data that it can be a time of creative compassion and connection to adults and peers. Então, a adolescência às vezes pode ser difícil. Também há muitos dados de que pode ser um momento de criatividade, compaixão e conexão com adultos e colegas. Nesse texto, como explicar a relação renda-dinheiro que se tem e a felicidade? Justifique sua resposta. Então, olha só. Os adolescentes tendem a valorizar o aumento das atividades sociais do que o aumento da renda, do que o aumento da renda pode proporcionar a eles, em vez de valorizar o aumento da renda por si só. Os adolescentes ficam mais felizes quando se conectam com outras pessoas, não necessariamente quando compram mercadorias. Então, os adolescentes ficam mais felizes, quando esse aumento da renda pode proporcionar a eles o convívio com seus colegas, Então, valorização do ser ao invés do ter. Dê seu posicionamento sobre a oração. Teens are happiest when connecting to others, not necessarily when purchasing goods. Então, a tradução dessa frase é que os adolescentes ficam mais felizes quando se conectam com outras pessoas, não necessariamente quando compram mercadorias. Então, você vai escrever aí em português mesmo
qual o seu posicionamento sobre esta oração. Pessoal, esta foi a correção da semana 1 do PET 4 do segundo ano do ensino médio.